Ronald Gene Simons nasceu em 15 de julho de 1940 em Chicago e perdeu seu pai com 3 anos de idade. Sua mãe, pouco tempo depois de ficar viúva, se casou novamente e esse padrasto de Ronald era um engenheiro do exército. Por causa disso, o menino se mudou diversas vezes durante sua vida, até que ele fez 17 anos e se alistou na Marinha. Então, quando estava com 20 anos e servindo em uma base militar em Washington, ele conheceu uma garota de nome Rebecca, apelidada de Beck, e eles logo se casaram. Com o tempo, o casal teve um total de 7 filhos, mas Ronald, depois de sair da Marinha e tentar empregos em bancos e empresas, não estava feliz nem em boa situação financeira. Assim, ele decidiu voltar à vida militar, onde parecia se adaptar melhor. Tão bem adaptado a essa vida cheia de regras e restrições que na Força Aérea dos Estados Unidos ele serviu durante 20 anos e até recebeu condecorações como a Estrela de Bronze e outras medalhas pela sua atuação na Guerra do Vietnã. Porém, 2 anos depois de se aposentar, ele começou a ter problemas com um órgão equivalente ao nosso Conselho Tutelar, pois Ronald tinha sido denunciado por abusos sexuais à sua filha mais velha, Sheila. Na verdade, a adolescente até mesmo tinha engravidado dele. A bebê, filha de Sheila e de Ronald, foi batizada de Sylvia. Depois do nascimento de Sylvia, uma segunda gravidez incestuosa ocorreu e foi interrompida por um aborto. Pelo medo de ser preso, Ronald levou sua filha a se mudar, passando por várias cidades entre 1981 e 83, até comprar um pedaço de terra em Dover, Arkansas, uma cidadezinha com 2.000 habitantes. A casa deles foi construída com a junção de 2 casas móveis, do tipo dessas casas americanas que podem ser rebocadas por carros. A tal casa protegia a família do frio e do calor, mas não oferecia muito conforto dentro dela, não tinha encanamento de água e nem telefone. Em volta da residência foi construída uma cerca improvisada com 3 metros de altura, para assim isolar a esposa e filhos do contato com vizinhos. Havia até mesmo placas proibindo a aproximação e entrada de pessoas estranhas. Logicamente, as crianças não tinham amigos, não podiam ir à casa de ninguém e muito menos receber visitas. Eram também proibidos de atender a porta se o pai não estivesse em casa. E até o envio de cartas era meio que proibido, com Ronald lendo as que a mulher recebia e até mesmo ditando para Beck as poucas cartas que ela era autorizada a enviar aos familiares que moravam longe. E para concluir a descrição do cenário familiar, vamos acrescentar que Ronald era um leitor voraz e que aproveitava todas as oportunidades para expor seus conhecimentos, ao passo que gostava de assediar moralmente a esposa, zombando do sotaque caipira dela e controlando pessoalmente todos os gastos da família. Posteriormente aos crimes que Ronald cometeu, algumas pessoas disseram que era visível que ele agredia fisicamente a mulher. Aparentemente, ela até abandonou o marido várias vezes, contudo, depois sempre voltava para casa e o relacionamento abusivo continuava. Ao mesmo tempo, as dificuldades financeiras cresciam e Ronald não conseguia permanecer em nenhum emprego. Os salários eram baixos e ele tinha problemas de comportamento inadequado. Ele saiu do seu penúltimo emprego devido a inúmeras denúncias de importunação sexual a colegas. Então, em 18 de dezembro de 1987, ele abandonou o mercado onde estava trabalhando há 1 ano e meio. Reportagens sobre este caso criminal descreveram as crianças da família Simons com a seguinte expressão: cordeiros para o abate, pois elas já pareciam habituadas a serem indiferentes. Como Ronald Gene Simons Sr. se negou a relatar como ele realizou os crimes, os investigadores recriaram a linha do tempo e as prováveis ações dele. Sabemos que agiu metodicamente a partir do seu último dia de trabalho, às vésperas das festas de Natal e Ano Novo. A primeira coisa que ele fez foi comprar mais um revólver calibre 22, apesar de já possuir 3 armas em casa. E algumas teorias dos investigadores deixaremos um pouco mais para frente, após o relato do cometimento do crime. Então, voltemos aos fatos.
Na manhã do dia 22 de dezembro de 1987, Ronald, dentro de sua casa, atacou seu filho mais velho, que certamente estava dormindo. Foram evidenciadas marcas de luta e o rapaz estava apenas de cueca e meia. Ele recebeu vários tiros. Este barulho deve ter acordado Rebecca, que também foi baleada e estava de pijama quando foi morta. Ele também matou sua neta Bárbara por estrangulamento com ligadura, ou seja, com algum tipo de corda. Estes 3 corpos foram jogados em um poço. Era o último dia de aula antes das férias e Ronald então esperou seus outros filhos voltarem da escola. Assim que eles entraram em casa, foram levados um a um para um quarto nos fundos, onde supostamente receberiam um presente surpresa. Foi assim que ele primeiro matou sua filha Loretta, de 17 anos, e depois as outras crianças, Ed, de 14, Marianne, de 11 e Beck, de 8. Todos foram estrangulados com ligaduras e também afogados. Os corpos foram encontrados em um buraco cavado no quintal pelas próprias crianças alguns dias antes. Este buraco deveria ser utilizado para a construção de um banheiro para a casa. 4 dias depois, por volta do meio-dia de 26 de dezembro de 1987, os demais membros da família chegaram para um almoço de Natal. Eles foram recebidos a tiros. Primeiro, o filho William, de 23 anos, a esposa dele, Renata May, de 21, o bebê do casal, de mais ou menos 1 ano e meio, foi estrangulado. Na sequência, chegaram sua filha mais velha, a Sheila, de 24 anos, aquela mesmo que tinha sido abusada sexualmente por ele anos atrás, e o marido dela, Dennis McNulty, de 33 anos. Ambos foram atingidos por balas. Depois, Ronald estrangulou Sylvia, de 7 anos, que também era sua filha, e finalmente seu neto Michael, de 1 ano e meio. Estes últimos cadáveres o assassino deixou na sala, cobertos com casacos, exceto o corpo de Sheila. Sobre ela estava a melhor toalha de mesa que havia na casa. Os corpos dos 2 netos pequenos foram embrulhados em lonas plásticas e deixados no porta-malas de carros abandonados no terreno. Após os assassinatos, Ronald saiu e foi beber num bar local. Ainda passou em uma loja e pegou presentes de Natal que haviam sido encomendados, mas não tinham chegado antes do feriado. Quando voltou para sua casa, aparentemente passou o resto da noite e o dia seguinte bebendo cerveja e vendo televisão. Mesmo depois de abater 14 pessoas da sua família, ele ainda não tinha terminado seu trabalho sujo. Ainda havia outros alvos, mas ele esperou mais 2 dias. Na segunda-feira, 28 de dezembro de 87, Ronald utilizou o carro de um dos seus filhos e foi até o Walmart, onde comprou uma arma. Então, sua próxima parada foi em um escritório de advocacia onde trabalhava como secretária e recepcionista Kathy Cribbins Kendrick, uma mulher de 24 anos por quem ele tinha sido apaixonado e que o havia rejeitado. Ronald atirou nela e algumas horas depois ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Consta que ele saiu tranquilamente do local e se dirigiu até uma empresa chamada Taylor Oil Company, onde ele pretendia acertar as contas com Rusty Taylor, um ex-patrão seu. Este homem foi baleado e sobreviveu, porém um bombeiro que estava de folga e não tinha nada a ver com Ronald entrou no prédio nesse momento e foi atingido fatalmente. Ainda o massacre não tinha acabado. Imaginem só que Ronald saiu dessa empresa deixando atrás de si um morto e um ferido e conseguiu chegar a Sinclair Mini Mart, local onde ele também havia trabalhado. Lá, ele atirou e feriu mais 2 pessoas, Roberta Woolery e David Sawyer. Finalmente, sua última parada foi na transportadora Woodney Motor Freight, outro ex-emprego seu. Ali, seu alvo foi sua ex-supervisora Joyce Butts, que ficou ferida na cabeça e no peito. Ela sobreviveu, porém com graves sequelas. Para encerrar o dia, ele levou uma funcionária para um escritório e obrigou essa moça a ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram Ronald sentado e esperando para ser preso. Segundo ele, a sua missão estava cumprida e aqueles que o prejudicaram tinham sido eliminados. Atualmente, o condado de Pope, onde tudo aconteceu, tem pouco mais de 50 mil habitantes e a cidade de Dover apenas 2 mil moradores.
Quando os crimes aconteceram mais de 30 anos atrás, a região era muito tranquila. Assim, é possível dimensionar o pânico causado por tiroteios em 4 locais diferentes, com um intervalo de minutos entre eles. O certo é que o escritório do xerife James Bowling recebeu muitas chamadas pedindo socorro e alguns lojistas trancaram suas portas quando viram carros de polícia e ambulâncias cruzando a cidade com luzes piscando e sirenes tocando. Nenhum celular na época. Não esqueçam disso. Após sua prisão, Ronald ficou calado, mas quando os policiais perguntaram especificamente sobre sua família, os seus lábios tremeram e os olhos se encheram de lágrimas. Isso foi o suficiente para que suspeitassem que ele tinha feito alguma barbaridade no seu lar, antes dessa mortandade na cidade. Pouco tempo depois, policiais foram até a casa da família Simons e infelizmente confirmaram que as premonições do xerife estavam certas. Os 14 corpos foram encontrados. Ronald foi enviado ao Arkansas State Hospital, onde a avaliação de competência realizada pelo psiquiatra o considerou são e capaz de ser julgado. Pelo menos um monstro sem usar a desculpa de insanidade mental. Então, ele foi submetido a 2 julgamentos. O primeiro julgamento em 12 de maio de 1988 pelas mortes de Kate, a ex-colega de trabalho, e Sheffin, o bombeiro que estava na hora errada e no lugar errado. O próprio acusado leu uma declaração pedindo a sua pena de morte e o juiz sentenciou Ronald à morte por injeção letal, mais 147 anos de prisão. O segundo julgamento, em 10 de fevereiro de 89, pelas mortes das 14 pessoas da sua família. Nessa ocasião, o advogado de defesa apresentou como prova uma carta encontrada em um cofre, na qual Ronald falava sobre o amor que sentia pela sua filha Sheila. Ele ficou tão furioso por esta exposição de sua vida pessoal que deu um soco na cara do advogado tentando recuperar o papel. Uma cena patética no tribunal, terminando com o preso tentando ainda pegar a arma de um policial presente. Por isso, ele foi retirado à força e, como já era esperado, novamente condenado à morte por injeção letal. Em ambos os casos, ele renunciou aos direitos de apelação de sentença e até fez declarações surpreendentes. A primeira foi a seguinte: para aqueles que se opõem à pena de morte, em meu caso particular, qualquer coisa menor que a morte seria uma punição cruel e incomum. A segunda foi: eu, Ronald Gene Simons Sr., quero que seja conhecido que é meu desejo que absolutamente nenhuma ação por qualquer pessoa seja tomada para apelar ou de qualquer forma alterar a minha sentença de morte. Além disso, é respeitosamente solicitado que essa sentença seja executada com rapidez. Enquanto estava no corredor da morte, Ronald teve que ser separado de outros prisioneiros que o odiavam. Isso porque ele se recusou a apelar da sentença de morte, atitude que supostamente podia prejudicar aqueles detentos que lutavam por esse benefício. Nesse período, ele aceitou dar entrevistas a uma determinada jornalista, supostamente porque essa moça era parecida com sua filha Sheila. Ronald admitiu estar arrependido de ter matado sua família. Também falou que não se suicidou pois tinha medo de errar o tiro e não morrer. Ainda declarou que foi um erro usar uma arma de baixo calibre, a arma calibre 22, pois esta foi a razão de várias pessoas terem sobrevivido aos tiros. Pelo menos 2 livros foram escritos sobre essas tragédias: Zero at the Bone, de Bryce Marshall, de 91, Rampage, de Jim Moore, de 97. Memoriais foram construídos em homenagem às vítimas. Foi Bill Clinton, o governador do estado do Arkansas, na época, que assinou a sua execução marcada para 31 de maio de 1990 e, por fim, realizada em 25 de junho de 1990. O tempo entre o julgamento e a morte foi o menor desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos restituiu a pena de morte em 76. Simons recusou todos os visitantes, incluindo advogados e clérigos, e como seu cadáver não foi reivindicado por ninguém,
ele foi enterrado como indigente. A polícia diz que por causa desses assassinatos, eles reforçaram a comunicação interestadual e agora conversam entre si sobre os sinais de alerta e de abuso de controle, presentes em determinadas famílias problemáticas e disfuncionais. É relevante mencionar também a opinião de especialistas em saúde mental sobre o caso. Para eles, o fato de Sheila ter finalmente conseguido dar um basta às atitudes do pai, ter se casado e seguido em frente, foi um golpe muito forte para Ronald. Ele ainda tentou abusar da outra filha e torná-la uma substituta de Sheila, mas a adolescente não permitiu e até mesmo zombou do pai, chamando-o de velho e gordo. Também sua esposa Becky tinha dito que iria embora de vez, com os filhos menores. Claramente, Ronald Simmons não suportou a ideia de ser abandonado. Por isso, como um deus mitológico raivoso e egoísta, destruiu um mundo que ele mesmo havia criado. Esse foi o caso de hoje, espero que tenham gostado. Clique no like se gostou para contribuir com o canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.